Eu acho que eu tinha parado na parte da poluição, eita, na parte da poluição hídrica, se não me engano. Deixa eu só achar aqui. A gente pode dar uma revisada no que a gente, né, já viu a partir da parte da poluição mesmo, poluição atmosférica, e para a gente dar continuidade. Eu vi uma questão do Enem. Deixa eu ver se. Pronto. Pronto, tem uma questão do Enem que eu trouxe para vocês. E aí, quando a gente revisar essa poluição atmosférica, aí a gente tenta resolver essa questão, certo? Já começou a gravar, Rafa? Já, tá gravando já. Beleza. Então, aí a gente tinha visto poluição atmosférica, a gente viu que são poluentes atmosféricos, né? E que depende da sua concentração, ela pode tornar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando, então, inconveniente ao bem-estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora, ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e das atividades normais da comunidade. A gente viu as fontes, né, que pode ser tanto antrópica como até natural também. E aí eles vão liberar emissões poluentes primários, que com algumas reações na atmosfera ocasiona e gera também poluentes secundários, né? Ácido nítrico, ácido sulfúrico, entre outros poluentes secundários. Eu falei também um pouco sobre combustíveis fósseis, né, que são bastante vistos com maus olhos, porque porque o petróleo ele é um recurso não renovável, né, porque ele não se renova rapidamente, por isso que ele é não renovável, porque ele demora por milhares de anos aí para ela ser gerada. Então, eu expliquei aqui como é produzido mais ou menos o petróleo, certo? Deixa eu só colocar aqui no modo de apresentação que fica melhor, né? Aí eu falei dos principais poluentes atmosféricos, né? Deixa eu só clicar aqui. E aí, os principais compostos que a gente vê, geralmente citados, pelo menos o que eu vi, né, de questões do Enem, são os compostos de enxofre e nitrogênio, porque elas são os componentes da chuva ácida, certo? E outros também são interessantes para a gente saber. Os compostos orgânicos, que tem os aldeídos, cetonas, monóxido de carbono, que é bastante tóxico para o nosso organismo, né, que pode causar asfixia, compostos halogenados, metais pesados, material particulado e oxidantes fotoquímicos. Lembrando que esse monóxido de carbono, ele também pode causar morte, né? Que eu expliquei, estou explicando, né? Que eu tinha explicado na aula passada sobre o monóxido de carbono, que ele é resultante da queima incompleta de combustíveis fósseis e é encontrado em maiores concentrações nas cidades, porque geralmente são produzidos por veículos, né, que a gente vê aqui uma grande metrópole, aqui em Recife também, né, existe um trânsito enorme, então é gerado bastante monóxido de carbono. E tá vendo, pode causar asfixia química, né, e aí eu mostrei aqui o esquema na hemoglobina, como ocorre, né, o transporte normal da hemoglobina com oxigênio e dióxido de carbono também, e aqui há uma ligação do monóxido, né? Que estou falando sobre os compostos de enxofre, né, como a liberadas emissões. Nesse slide ele fala sobre os oxidantes fotoquímicos, que a gente citou o ozônio, né? Que o ozônio ele é ele é natural, a gente vê na camada da troposfera, né, quer dizer, na troposfera ele não tem função, o que é natural é na estratosfera, certo? E na troposfera ela traz prejuízo à saúde humana, fauna e flora. E aí, esse aqui é um esquema de que ocorre naturalmente. Então, o ozônio é O3, né, são três átomos
São 3 moléculas de oxigênio, e aí ela se decompõe em 2, aí depois ela volta novamente a se formar. E aí o ozônio ocasiona o buraco da camada de ozônio por conta dos poluentes que elas se agregam, né, se associam a essa camada, a uma dessas moléculas que é resultante da decomposição do ozônio, né, que ocorre naturalmente. Então, aqui tem um exemplo do clorofluorcarbono, certo? E com a associação do cloro aqui, né, do clorofluorcarbono que ele liberou, também foi decomposto, e aí impediu com que a molécula de oxigênio se ligasse a outra molécula de oxigênio para formar o ozônio. Então, isso impede com que o ozônio se forme novamente e não tenha ozônio suficiente para a nossa camada de ozônio, certo? Ih, peraí, agora foi. Pronto, eu falei aqui da chuva ácida, que é um assunto, que é uma questão que a gente vai ver agora, daqui a pouco. Falando sobre os efeitos da poluição, então, aqui está mostrando nessa imagem da esquerda, né, as fontes de poluição, aí tem carro, tem aqui a fábrica, alguns, sei lá, acho que algumas residências, bom, o que estão emitindo, certo? O SO2 e o NO2 também, isso vai para a atmosfera, ocorre algumas reações aqui, ocasionando a produção de ácido nítrico e ácido sulfúrico, e com isso, outras reações vão ocorrer para ocasionar, então, a chuva ácida. A chuva ácida pode ser por precipitação de chuva e neve, né, aqui a gente está vendo, ou então por partículas, certo? E essa chuva ácida, por ela ser ácida, ela vai prejudicar, né, que a gente tinha visto aqui, ó. Ela destrói as plantas, os edifícios, certo? E ela polui também, traz poluições, tanto hídrica como do solo, certo? Esse computador tá meio lento, peraí. Acho que vou contar a apresentação, né? Bom, aí como a gente falou da chuva ácida, vamos resolver agora uma questão que eu trouxe do Enem. Ela é um pouco antiga, mas aí é bom que a gente dá uma fixada sobre esse assunto, sobre chuva ácida, certo? Então, esse aqui é do Enem 2010. Essa questão, ela fala assim, mostra aqui uma imagem, né, e aí, essa imagem não é atualizada, claro, que é de 2010, né, mas eu não sei de quando ele pegou desses dados, mas aí ele mostra aqui um panorama mundial da ocorrência de chuva ácida, certo? Então, o que está de pretinho no mapa é extremamente alta, né, ocorre bastante chuva ácida. O que está de pontinho é alta e o que está de risco, assim, é indícios, certo? Então, mostra aqui no mapa essa ocorrência. Aí eu gostaria que vocês, a gente resolve junto, vou dar um tempinho para vocês me dizerem qual questão que vocês acham que é a alternativa certa. Então, a maior frequência na ocorrência do fenômeno atmosférico apresentado na figura relaciona-se a... Adriana, Oi. aqui não está aparecendo a questão, não. Sério? Deixa eu ver aqui. Eita, então, porque eu estava compartilhando o outro PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Certo. A gente faz para trocar, hein? Deixa eu ver aqui. Você pode parar essa apresentação e gerar uma nova. Beleza. Pronto, deixa eu ver aqui. Obrigada, Rafa, por ter Nada. falado. Agora que eu estou vendo os comentários. Então, deixa eu ver aqui. Vou compartilhar certo, deixa eu ver. Pronto, agora está aparecendo. Pronto. Desculpa, gente, eu não vejo os comentários. Aí eu só vi agora porque Rafael me falou. Desculpa, eu falando, eu nem sabia que estava ocorrendo. Pronto, então tá aqui essa questão. Eu vou dar um tempinho para vocês me dizerem qual alternativa que você acha que é a certa, certo?
Então, relendo novamente a questão, a maior frequência na ocorrência do fenômeno atmosférico apresentado na figura relaciona-se a: letra A, concentrações urbano-industriais; letra B, episódios de queimadas florestais; letra C, atividades de extrativismo vegetal; letra D, índices de pobreza elevado; letra E, climas quentes e muito úmidos, certo? E aí, lembre-se que está relacionada à chuva ácida, então a gente viu que chuva ácida está relacionada a alguma coisa, né? Então, pronto, eu vou deixar aqui maximizar, vou deixar um tempinho, e aí vejam qual a alternativa. Aí, deixa eu só acompanhar aqui o que é que vocês estão falando. Letra A, certo? Então, acho que a maioria falou aqui letra A, né? Pronto. Então, vamos lá. Certo, vocês acertaram isso mesmo, porque a gente pode ver aqui, nessa figura, que, pelo menos a maioria das, pronto, a parte preta aqui são as áreas mais desenvolvidas, né? Que é a parte dos Estados Unidos aqui e a parte do Canadá também. E eu andei pesquisando que lá nos Estados Unidos tem uma região bastante industrializada, que é a parte mais ou menos do Nordeste, onde tem uma área que é bastante rica em jazidas de minério. Então, o pessoal explora bastante lá e tem bastante indústria, que fica nessa área preta mesmo. E mais ou menos aqui no Canadá tem a parte também industrial, que eu não sei mais ou menos a área. Parece que tem uma área que é chamada Lago Maior, Grandes Lagos, um nome aí. E lá, além dos recursos de água, né, fontes de água, lá também tem bastante jazidas de minério. Não sei se a parte do petróleo também fica nessa área, mas eu sei que essa área aqui é bastante explorada e estabelecidas bastante indústrias, certo? Aqui, né, na América do Sul, a gente vê que tem uma parte aqui do Sudeste e Sul do Brasil, né, onde também é bastante industrializado. A África do Sul, aqui a Europa, né, ocidental, onde tem aqui a França e a Alemanha é também bastante industrializada, que também foi um dos países, foi considerado um dos países mais, que emite bastante gases de efeito estufa, mas que ela andou reduzindo, né, essas emissões, certo? Aqui tem a China, tem a Índia, né, bastante industrializada também, tem o Japão, certo? Então, aqui, ó, é letra A mesmo, são concentrações urbanas industriais que essas concentrações, né, que a gente viu, deixa eu passar aqui para outro slide. Pronto, o que a gente viu foi que essas são as fontes, né, de emissões dos principais componentes da chuva ácida, que é o dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. E aí, por isso que essas concentrações urbanas industriais que fornecem esses componentes para a chuva ácida. Todos entenderam a explicação? Deixa eu voltar aqui. Teve alguma dúvida, gente? Sim? Ok. Vamos ver. Sim, aí, por que não as outras? Episódios de queimadas florestais. Quando ocorre queimada, geralmente são emitidos bastante CO2, né? Ô, Adriana, eles disseram que entenderam e que não tem dúvidas. Ah, então tá bom. Mas só para... Ah, tá, entendi. Certo. Só para explicar mais ou menos por que não as outras. As queimadas geralmente emitem CO2, né, dióxido de carbono, então não é um dos componentes das chuvascas. A chuvasca, na verdade, é pelo que a gente... Vamos pensar assim, quando vocês verem no Enem, ou então para qualquer outra ocasião, quando a gente pensa em chuvasca, a gente pensa em enxofre e nitrogênio, né, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, certo? Extrativismo vegetal também não, índices de pobreza elevados, índice de pobreza elevado não está associado, né? E climas quentes e úmidos também não, certo? Aí tem outra questão, deixa eu ver aqui.
Eu acho que a gente pode também responder, mas aí eu acho que eu vou avançar um pouco, porque daí a gente fica nessa dinâmica, a gente vê um pouquinho de conteúdo e depois a gente vai respondendo. Eu acho que fica mais dinâmico, né? Deixa eu só agora mudar a janela. Essa barrinha aqui, ela atrapalha muito. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu trocar agora. A janela da aula. Pronto. A gente falou do efeito estufa. Eu vou procurar depois uma questão sobre o efeito estufa, que é bem interessante. Aí, como eu tinha falado anteriormente, para a gente revisar, o efeito estufa, ele é um efeito natural, porque a gente, naturalmente, a natureza emite CO2 e outros gases de efeito estufa, como o metano, que é o CH4, tinha falado CH3, não é CH4, e aí é emitido naturalmente por conta da decomposição, da matéria orgânica, enfim. Ele emite esses gases naturalmente, certo? É um efeito natural. O que não é natural é essa aceleração, né? Essa concentração de emissão desses gases de efeito estufa, certo? Como aqui a gente está vendo nessa foto, grandes centros urbanos, né? Onde está emitindo bastante gases de efeito estufa, certo? Sim, aí o efeito estufa também, esses gases de efeito estufa, ele proporciona que a Terra seja habitável, porque se não houvesse esses gases, para que os raios solares eles batessem na superfície e ela bloqueasse, voltasse para a superfície da Terra, ela faz com que a Terra, além dos outros raios que ela, né, aqui na primeira foto, ela absorve, né, uma parte absorve, outra ela volta para o espaço, e a outra ela baixa ela é bloqueada pelos gases de efeito estufa, ela proporciona com que a Terra ela fique habitável, porque se não tivesse esses gases naturalmente, elas estariam, sei lá, 10 graus Celsius abaixo de zero, entendeu? Esse negativo. Então, ela naturalmente existe, sendo que o que está dando problema é essa emissão muito desacelerada, assim, muito desenfreada, vamos dizer, ou desacelerada, muito desenfreada, né, assim, desproporcional, né, do que ocorre naturalmente. Então, alguns gases de efeito estufa, é o CO2, o CH4, né, o metano, o NO2 e os halogenados, que é o hidrofluorocarbono, perfluorocarbono, que são os substitutos do CFC, né, o clorofluorocarbono, certo? Que a gente vai falar mais tarde também do protocolo de Montreal, que fala sobre a camada de ozônio. E que também esses halogenados, eles colaboram também para o gás de efeito estufa, né, o aquecimento global. Certo? A gente também falou do smog, e aí a gente estava chegando aí onde a gente parou, que é a poluição hídrica. Eu mostrei esse gráfico onde a gente consome, né, a população já consome mais em agricultura, certo? Por conta da irrigação. E aí eu falei também que a poluição hídrica, ela altera o pH. Na verdade, esses são os parâmetros que a gente vê a qualidade da água, né? Então, tem o pH, a matéria orgânica, né, os níveis de matéria orgânica, os níveis de oxigênio dissolvido, né, onde tiver peixe aqui boiando, a gente vê que está faltando oxigênio, né, na água. Onde ela fica bastante turva, né, a turbidez, que é um parâmetro de qualidade da água, e os níveis de compostos inorgânicos. Geralmente, essas plantinhas aqui, ó, elas se proliferam bastante, além da chuva, né, que ela proporciona isso, por conta de contaminação, de poluição com nitrogênio e fósforo, certo? Aí elas crescem bastante ali na água. Aí que tem algumas fontes de poluição, então pode vir em algumas plantações, como a gente está vendo aqui, né, e quando chove, então ela vai lixiviando aqui alguns nutrientes, né, alguns fertilizantes que foram colocados aqui, e aí quando chove ela leva alguns nutrientes para o rio aqui. Certa pecuária também que tem
dejetos, né, desses animais, e aí também quando chove pode também ocasionar a contaminação hídrica, né, aqui do rio, desse corpo hídrico que é o rio. As zonas rurais também, pode ser por fossa também, né, às vezes não tem, mas se tem, né, se tem saneamento ou se não tem, também pode, né, pode vir a ocasionar a poluição aqui do rio, os grandes centros urbanos também. No caso aqui no Brasil, muitos esgotos não são tratados, né? E aí chega no corpo hídrico muitas vezes bruto, né? O esgoto bruto, se for tratado, é muito difícil, assim. Aqui no Brasil ainda o esgoto precisa, o esgotamento sanitário ainda precisa melhorar bastante. Zonas habitacionais, aqui tem uma estação de tratamento, enfim, as indústrias também podem colaborar com a poluição, enfim, aqui tem algumas fontes que a gente pode ver que contribuem nessa poluição hídrica. Aqui eu mostrei das águas superficiais, né, que são o rio, o lago, enfim. Aqui são a poluição das águas subterrâneas, né, então trouxe aqui o exemplo na verdade, não é um aterro, né, é o lixão, porque o aterro sanitário, ele existe o controle, certo? Geralmente, a diferença, você sabe qual a diferença entre o aterro sanitário e o lixão? Ah, desculpa, eu nem vi essa tua mensagem, Diógenes, a maioria dos esgotos são jogados no mar, exatamente. É exatamente isso, porque, assim, o rio, geralmente, por exemplo, aqui a gente tem o nosso rio Capibaribe, certo? Um exemplo local. Então, a maioria dos nosso esgoto, ele vai para o rio e o rio eles água no oceano. Ou então ele vai para um canal que vai para o rio, vai para o oceano, então vai para o canal, vai diretamente para o oceano, mas tudo vai para o mar. Você está certíssimo, Diógenes. Então, aí eu estava. Se o esgoto que fosse para os rios fosse tratado, os rios ainda teriam água poluída? Não. Como está tratado, né, assim, tratado eficazmente, ele não vai poluir, certo? Deixa eu ver outra dúvida. Mas ele não passa pela estação de tratamento? Bom, essa estação de tratamento aqui, provavelmente, deixa eu ver aqui, no exemplo, ela não tá vendo que tem uma manchinha aqui, ela não está tratando eficazmente, certo? Por isso que eu falei, estação de tratamento que seja eficaz. Por exemplo, não tem uma estação de tratamento lá no Cabanga, acho que é por ali. Lá no Pina, não tem. Lá tem uma estação de tratamento, certo? Sendo que lá a estação de tratamento, ela tem, parece que, tratamento primário, eu não sei se secundário eles chegam a ter, porque existem várias fases de tratamento de esgoto. E aí, a primário, geralmente, ele retém bastante sólido, sabe? O secundário, ele também dá uma tratada, tira um pouco de matéria orgânica e tudo, porque esgoto é pura matéria orgânica, certo? E também tem outros componentes também, mas a grande maioria da composição do esgoto é matéria orgânica, porque vai fezes, né? Vai a nossa urina, enfim, outros componentes também, né? Tem a água que o pessoal chama de cinza, de lavar as coisas, então vai o sabão, enfim. Então, esse tratamento secundário, geralmente, ele trata essa parte da matéria orgânica, ela reduz, mas não reduz totalmente. E tem a terceira fase, que ele tira os micro-organismos, né? Porque os micro-organismos também podem alterar aí o ambiente. Então, deixa eu ver aqui o que o Diógenes falou. Peixes mortos que jogamos pela privada. Como assim, peixes mortos que jogamos pela privada? Explica aí melhor, Diógenes, eu não entendi a sua pergunta. Tu fala aqui peixinhos. Ah, é o quê? Tu fala. Ah, sim, desculpa, então. Não é a pergunta. Tá, então tá bom. Pronto, aí eu tava falando sobre. Eu ia falar alguma coisa. Sim, vocês sabem a diferença entre aterro sanitário e lixão?
alguém tem algum palpite, pode falar, gente. Se não falar, se não saberem, tudo bem. Vocês sabem a diferença? Não? Bom, gente, a diferença é o seguinte. Quem conhece, quem já ouviu falar daquele lixão apenas como de lixo? Exatamente, Matheus, isso mesmo. O lixão, o pessoal chega lá com um caminhão e joga lá no local que não tem nenhum preparo para receber aquele lixo, certo? Então, pronto, o lixão de peixinhos. Deixa eu ver o que o Fabrício falou. O aterro tem um controle e organização. Perfeito, Fabrício. A gente tem 2 tipos de aterro. Tem o aterro sanitário e o aterro controlado. Mas eu acho que eu estou detalhando muito, talvez. Eu não sei se eu estou perdendo muito tempo com detalhes. Em lugar preparado para receber. Exatamente, Ariadne. Então, só para a gente ter uma ideia, o lixão, ele não tem controle, certo? É um terreno, e aí o pessoal sai jogando lixo. Tem um lixão de peixinhos, tem um lixão da muribeca, e aí o lixão do muribeca, ele foi transformado em aterro controlado, onde havia a parte de controle lá, e depois ele foi desativado. E aí a gente viu que teve a instalação de CTR-Candeias, que é um aterro sanitário, onde está preparado realmente para receber o lixo. Como eu falo assim, preparado? Preparado no sentido que ele impermeabilizou o local para que, quando for depositado o lixo, né, os resíduos sólidos, o chorume que é gerado, ele não polua o solo. Aí a Ariadne está perguntando, mas o lixão sempre tem espaço para novos lixos? Então, o lixão, tanto o lixão como o aterro sanitário, eles têm um limite, têm uma vida útil, certo? E aí, pronto, o lixão da Muribeca, ela foi desativado porque ela não tinha um controle, né, sobre a poluição lá que estava ocorrendo. E até hoje é gerado chorume, e aí esse chorume é tratado no CTR-Candeias, certo? E aí ela tem uma vida útil, então chegar um momento que ela não tem mais como comportar mais resíduos sólidos, né, o lixo, e aí ela fecha, e aí o município tem que ter essa noção, né, esse planejamento dessa vida útil desse lixão, aterro sanitário, para que tenha outro local, outro aterro sanitário para receber os resíduos, certo? Então, vamos lá continuar, gente. Cadê? Pronto, aqui, na verdade, aqui não, pode ser um aterro controlado, onde uma parte dos resíduos não tem controle, porque o aterro controlado, pela definição, por definição, ele é uma parte que não está controlada, né, onde não está preparado, e outra parte que está. Por exemplo, o aterro controlado Muribeca, certo? Ele começou a controlar depois, então tem uma parte que está controlada e tem outra parte que não está controlada, né? Quando falo controlado, a poluição, né? O chorume, a eliminação, a emissão de metano, enfim. No aterro sanitário, ele tanto controla essa emissão de metano, que é muito produzido em lixão, bom, enfim, da composição dos resíduos, né, do lixo, e também o controle dos chorumes, certo? Então, aqui, nesse exemplo, é um aterro controlado, porque está havendo a poluição da água aqui subterrânea, certo? Aqui, ó, na verdade, aqui está o nível da água subterrânea, né? Bom, a irrigação com água servida, o que é água servida é como se fosse uma água residuária, né? Pode ser que é um efluente, é um esgoto. Então, ele pode vir, essa água servida pode ser de um esgoto tratado, ou então, que existe pesquisa, gente, de esgoto, utilização de esgoto para irrigar algumas. Geralmente são utilizados esgoto tratado para irrigar algumas plantações, certo? Existe legislação também pertinente para que isso ocorra, não é de forma aleatória, de qualquer jeito, certo? Existem também padrões aí. Então, a lagoa de estabilização é uma fase de tratamento, né, de efluentes. Também a poluição subterrânea pode ocorrer através de poços de águas potável, acho que na hora da perfuração, né, isso ocorre como é que fala, a poluição, fossa séptica também, uma forma, rede de esgoto, quando ocorre algum problema, né, nas redes,
pode ocasionar também poluição. Isso tudo pela percolação, tá vendo? Ó? Então, chega aqui na superfície, e aí ela vai percolando, chega até esse nível aqui da água subterrânea. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Então, a classificação da poluição hídrica ela pode ser sedimentar, química, térmica ou biológica, certo? Aí aqui está o exemplo do esgoto, e aqui está eliminando bastante micro-organismos, né? Eutrofização. Eu acho que vocês já ouviram falar muito sobre eutrofização, né? Que eu acho que isso pode ser um tema do Enem, ou se já foi. É um fenômeno causado pela acumulação de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, nos cursos d'água, que leva ao crescimento excessivo de plantas aquáticas, que prejudicam a qualidade dos mananciais. Então, essa acumulação de nutrientes, pronto, aquela foto lá que eu tinha mostrado, essa aqui, ó, tá vendo que eu tinha falado que quando é liberado bastante nitrogênio e fósforo, eu estava falando sobre eutrofização. E aqui, no caso, tem bastante também algumas microalgas, eu acho, que se reproduziram bastante aqui por conta desses nutrientes que estavam lá disponíveis, elas se reproduziram bastante, então reproduzindo bastante, então eles consomem bastante oxigênio, então isso reduz bastante oxigênio, né, na água, né, oxigênio dissolvido na água, e aí reduzindo o oxigênio vai ocasionar a morte dos animais que estão lá, né, coabitando junto com essas microalgas, certo? E aí também compromete bastante a qualidade da água aqui desse manancial. E aí também há a produção de gases tóxicos, como o metano também, certo? Alguma dúvida, gente? Não? Autodepuração. Eu não sei se eu cheguei a falar na aula passada. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, eu acho que já. A recuperação natural vem do restabelecimento do equilíbrio no meio aquático, ou seja, a busca pelo estágio inicial encontrado antes do lançamento de efluentes, certo? Então, aqui nesse esquema, ele mostra muito bem, né? Então, aqui está um caninho que ele está, né, despejando todo o efluente não tratado. Então, esses pontinhos pretos aqui são os poluentes. Geralmente, aqui o DBO, que é a carga de matéria orgânica, ela está aqui bem alta, né, e vai diminuindo com o decorrer, né, do espaço aí, do corpo hídrico, certo? E aqui mostra que a concentração do oxigênio, então, antes da poluição, né, antes do despejo do esgoto, da efluente aqui, o oxigênio cai bastante, né, porque estão produzindo, estão se reproduzindo, então tem muitos organismos que se beneficiam com essa matéria, vamos dizer, matéria orgânica, esses poluentes que estão sendo despejados, geralmente são matéria orgânicas, então eles se reproduzem bastante, estão lá em plena atividade, então o oxigênio ela diminui, depois ela volta quando diminui os poluentes, certo? Até chegar ao nível que não foi atingido, certo? O estágio inicial, né? Como a definição explicou lá no início. Bom, poluição edáfica. Adriana, Oi, Matheus perguntou se eutrofização pode causar maré vermelha. a maré vermelha, que eu saiba, é outro fenômeno, que é de algas vermelhas. A eutrofização, geralmente, ela ocasiona por conta disso. A maré vermelha, eu não sei, Rafa, tu explica aí, eu não tô lembrada. Eu sei que é um outro fenômeno, não é? Eu acho que a maré vermelha assim, é um Eu boom, né? sei que. Uma Diz. produção muito, muito grande e rápida, né, de algas, e essas algas produzem toxinas. Então, assim, às Acho que vezes não nem está são, associado. às vezes nem são as algas vermelhas, mas assim, produzindo essas toxinas aí. Uhum. E é um problema, né, decorrente aí de colocar muito fósforo, nitrogênio, né, Uhum.
dos esgotos aí, é um problema grave. Eu não sei se a eutrofização pode causar a maré vermelha, porque a eutrofização já é um fenômeno que geralmente eu associo mais a essas plantas ali, ó, que são verdes. Essas algas é um outro fenômeno que eu acho que talvez não esteja associado, né? Não sei. Geralmente a eutrofização eu vejo muito, porque assim, maré, ele tem bastante corrente, né? E aí ele é gerado pela essa superprodução aí das algas, certo? E a eutrofização, geralmente, ele ocorre em lagos que geralmente não tem tantas essas correntes. Pode ocorrer nos rios, mas aí nos rios só se for uma parte que tiver meio parado. Mas eu acho que assim, maré, eutrofização, não sei se ocorre, certo? Eu não sei, Rafa, qualquer coisa aí me explica aí para os meninos. Tranquilo. Não, eu acho que realmente está relacionado a essa grande concentração de nutrientes, né? Se botou muito nutriente na água, pode ter maré vermelha, que é a quantidade de algas muito grande que produzem toxinas. Aí dá problema. Aí mata os peixinhos também, né? É outra coisa. Porque ele produz bastante toxinas, né? Então isso vai ter a mesma consequência, né? A morte dos seres que estão habitando no meio, né? Então, sobre poluição edáfica. Edáfica está relacionado a solo, certo? Poluição do solo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de fontes de poluição. Aqui é uma atividade mineradora, certo? Então, os resíduos, né, dessa exploração de minério, ela pode ocasionar a poluição do solo, tanto do solo como de algum corpo hídrico. O esgoto, né, o saneamento que não é tratado, e aqui, na verdade, aqui nem tem, né, um saneamento básico, né, não existe duto para encaminhar para algum local, para ser tratado, enfim. Resíduos sólidos, né, o próprio lixo, disposto de qualquer jeito, né, pesticida, agrotóxicos, fertilizantes também, né, de forma muito exagerada, quando vai chover, então ele vai causar lixiviação, pode ser exagerado ou não, quando tiver chuva e levar, né, vai ocasionar aí a lixiviação, pode ocasionar, né. Aqui, nessa foto, é o exemplo de um funcionário que ele está limpando aqui, sei lá, acho que é alguma baia, algum local onde ficam os animais do gado, sei lá, pode ser boi, vaca, ou algum caprino, não sei. E aí, esse efluente gerado, né, porque quando eles colocam água para limpar, é gerado um efluente. Então, esse efluente, ele é rico em matéria orgânica por conta dos dejetos desses animais, né. Então, esse efluente também tem que ser tratado. E vai para onde, né? Então, ele pode ir para o solo, então ele vai canalizar e jogar de qualquer jeito, né? E vai parar no solo, então, algum corpo hídrico. E também o cemitério, aqui é o exemplo do cemitério, que também pode causar poluição do solo também, certo? Aqui tem as principais consequências da poluição do solo, então pode causar infertilidade do solo, perda da biodiversidade, né, porque, tipo, se ocasionar alguma poluição muito grande do solo, então vai sobreviver só os mais resistentes. E aí, acho que não são muito resistentes, ou que não se adaptou muito bem a essa poluição, ela acaba morrendo muitas, né. A contaminação de lençóis freáticos também, né, porque quando a poluição entra no solo, algum poluente entra no solo, ela pode percolar e chegar aos lençóis freáticos, como a gente tinha visto. A infertilidade do solo, que eu tinha falado, eu ia trazer um exemplo, que eu esqueci agora. Pronto. Por exemplo, quando a gente viu naquele exemplo lá, né, da poluição superficial. Cadê? Foi superficial, subsuperficial aqui. Da irrigação com águas servidas. Pronto, se a pessoa não tiver o controle, né, a pessoa que está manejando essas águas servidas e não tiver o controle, monitorando, né, essa irrigação,
Porque, por exemplo, eu vou utilizar um efluente que é rico em potássio, sódio, enfim, alguns elementos que podem contribuir na salinização, certo? E essa alta salinização, ela pode ocasionar a infertilidade do solo, certo? Porque apesar da pessoa estar lá colocando muito nutriente e tal, e aí pode ocasionar a salinização acaba fazendo efeito contrário, né? Ela acaba deixando o solo assim, bastante salinizado com sal, né, com esses elementos, e aí faz com que ela fique infértil, certo? Ela não nasce mais nada porque ficou imprópria para cultivo. Adriana, tem umas perguntas aí para tu. Pode deixar que eu vejo. Peraí, deixa eu subir aqui. Eu acho que é aqui, Mateus. Faça uma dúvida. A natureza pode causar uma certa poluição? Então, como a gente tinha visto, existe poluições naturais e fontes antrópicas, né, que vêm do homem. Essa poluição natural que acontece de fontes naturais, por exemplo, a gente viu lá o exemplo do carvão, né? Deixa eu voltar ali. Do carvão, não. Cadê? Da poluição atmosférica. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo esse vulcão? Ele está emitindo esses compostos de enxofre. E ele está poluindo a atmosfera, né? Esse compartimento atmosférico. Essa é uma poluição natural, mas que fosse somente isso, não tivesse a contribuição do homem, não estaria esse efeito estufa, né, assim, acelerado, né? Então, existe sim poluição natural, que vem da natureza, certo? Por exemplo, outro exemplo, decomposição de matéria orgânica, ela elimina metano, e metano também é um poluente que chega na atmosfera e é um poluente natural. A George está falando, é incrível como o ser humano não pensa no planeta, causando vários problemas. Exatamente. O ser humano geralmente, né, eu digo assim, ser humano, esses donos de indústrias, né, esse pessoal visa muito lucro, então visa muito a curto prazo e visa muito em si, né, no próprio lucro, e não visa no bem-estar do coletivo. O Matheus colocou algumas interrogações, pronto. Respondido, Matheus. Qualquer dúvida pode colocar aqui. Rayane, por que a questão ambiental não é tão valorizada e não requer um cuidado especial? Pois é, mulher, é por conta dessa visão, né, capitalista, de visar muito lucro. Por isso que logo no início da aula, quando falei sobre poluição, antes de falar sobre poluição, queria falar abordei sobre relação, né, entre o homem e o ambiente. Existe aí no meio, né, o sistema capitalista que é a causa de tudo isso, né, dessa exploração desenfreada dos recursos naturais, essa poluição, essa visão a curto prazo, né, que prejudica todos nós. Aí tem aqui Luiz Fernando. O uso de agrotóxicos exagerados em alimentos pode ocasionar inconsequências na vida? Sim. Né, a gente vê alguns casos, né, que estão associados a câncer, né, desenvolvimento de câncer nas pessoas porque consumiu ou então entrou bastante em contato com um agrotóxico, né, e aí por isso essa é uma das consequências, né, e também ela pode também ter alguns problemas neurotóxicos, né, eu sei que pronto, um exemplo que eu lembrei agora é um agrotóxico chamado DDT. Tem essa sigla, é o nome, né, de um composto químico, e aí ela já foi bastante utilizada mundialmente, e depois a OMS, ela proibiu, né, a OMS, na verdade, não sei, acho que a OMS sugeriu, e alguns países proibiram, né, em cada um do seu território. O Brasil também, esse DDT, ele proibiu também, mas aí parece que está para voltar, ou já tipo, liberou. Então, é bastante delicado esse assunto sobre agrotóxico, porque depende muito da gestão, né, de cada país. Por exemplo,
A gestão, quando Marina Silva ela era ministra do Meio Ambiente, ela era bastante rigorosa. Hoje estamos numa gestão, numa política, onde apoia o pessoal da bancada ruralista, né? E aí, apoiando essa bancada ruralista, o pessoal está querendo liberar vários agrotóxicos que fazem muito mal à nossa saúde, certo? Respondido, Luiz. Aí tu perguntou outra coisa. No caso das maçãs com grãos de vermelhidão, nesta região tem uma exagerada dose de agrotóxico injetado naquela superfície e também em outras regiões. Bom, eu acho que isso, eu não sei se isso está relacionado, mas geralmente o agrotóxico ele não é. Quando tu fala injetado é o quê? Quando é utilizado na plantação. Quando a gente utiliza quando a gente utiliza bastante na plantação, ele tá fazendo o quê? Ele está fazendo com que a fruta, né, o produto lá gerado, né, sei lá, pode ser um pé de maçã, ou, sei lá, produzindo couve, enfim, alface, ele tende a produzir, né, e ele realmente fica lá, não é tão atacado pelos bichinhos e tudo. Agora, se ele está relacionado à coloração dos frutos, eu não sei realmente dizer, Luiz. Mas eu sei que ele protege e deixa lá a planta mais intacta. Então, por exemplo, pronto, o pessoal fala muito do morango, né? Nossa, aquele morango que tá é bonito, tá não sei o quê. Aí tem gente que fala assim, ixi, tá cheio de agrotóxico, né? O pessoal geralmente associa o morango muito agrotóxico. Realmente, eu acho que ele absorve bastante agrotóxico, e quando vê ele muito bonito assim, eu acho que ele, na verdade, foi muito protegido para ele não ser atacado por pragas, né? Aí Fabrício colocou aqui uma interrogação. Ficou com dúvida, foi Fabrício. Tu perguntou alguma coisa aqui que eu não vi. Espera aí. Eu vi de Luiz. Não, pronto, ok. Fique com mais qualidade, Ele fica mais bonito, né? Mais vistoso, ele não é atacado tanto, né? Então, o agrotóxico, para mim, na minha visão, né? Eu que não sou nada a favor aí da bancada ruralista, porque eles têm essa visão a visão de lucro, né, também, né, porque faz parte, né, a economia do Brasil é agroindustrial, então a bancada ruralista está nessa visão aí capitalista de visar muito lucro, enfim, é isso. Então vamos lá. Falando sobre agora desenvolvimento sustentável, né, então a gente viu aí, primeiro, a gente viu o que é meio ambiente, a gente viu a relação entre o homem e o meio ambiente. A gente viu também a poluição ambiental, né, os tipos de poluição, desculpa, a poluição atmosférica do solo e da água. E aí, o que a gente faz diante disso, né? Qual é a saída? A saída é sempre poluir, 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 e os recursos naturais a gente explorando, onde vai parar, né? Quais serão as consequências, né? A vida do homem, será que o homem vai suportar tudo isso, né? Essa poluição, essa exploração desenfreada dos recursos naturais, né? Então, eu lanço a pergunta para vocês: o que você entende por desenvolvimento sustentável? Alguém quer contribuir aí com alguma definição? Por nada, Luiz. Alguém quer falar o que é que entende sobre desenvolvimento sustentável? Matheus falou aqui, desenvolvimento que afeta pouco a natureza. Certo, perfeito. Alguém quer falar mais? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, desenvolvimento sustentável é exatamente o que o Matheus falou, não foi? Foi. Que ele afeta pouco a natureza. Desenvolvimento sustentável, como o termo fala aqui, sustentável, é o que dá para sustentar, né? É um desenvolvimento, seja esse desenvolvimento desenfreado, né? Assim, como estava acontecendo em algumas décadas passadas, mas que dê para sustentar, que dê para o meio ambiente, a natureza, coexistir com o homem, porque o homem evolui bastante, né, com suas tecnologias, né, enfim, com suas tecnologias, e a natureza está lá. Ela pode ser explorada? Sim, pode ser explorada, mas não de uma forma que prejudique também as gerações futuras. A gente vai ver aí a definição que a literatura científica ela traz sobre esse termo, sobre essa expressão, desenvolvimento sustentável, certo?
E aí eu trouxe essa figura, né, que tem logo no início, eu tinha mostrado. Então, aqui um exemplo de desenvolvimento sustentável, para mim, assim, na minha visão, né, na nossa biosfera, a gente tenta conviver com a natureza, né, aqui está aqui as árvores, os pássaros, aqui tem uma indústria que ele está liberando as folhinhas, assim, dizendo que ela está funcionando de forma sustentável e tendo tecnologias limpas, né, então aqui está uma tecnologia limpa também, que é usina eólica, né, de energia eólica, que ela tem poucos impactos, mas tem impacto sim, mas são baixos, né, como o Matheus falou, que ela prejudica menos a natureza. Aqui, se lavar aqui o carro aqui, ele tem, está sendo movido a energia, né, então menos impacto também. Enfim, aqui está a bicicleta. Bom, para mim, essa visão do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente desenvolve, a economia desenvolve, há um desenvolvimento social também, socioeconômico, e aí a natureza também, junto, está sendo conservada, certo? E a gente vai ver a definição direitinho o que é desenvolvimento sustentável. Bom, eu trouxe aqui um histórico do desenvolvimento sustentável, e aí está muito relacionada às conferências que ocorreu nessas décadas anteriores. Então, de início, começou-se na década de 70, onde houve, em 1972, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo. Essa conferência foi muito importante, né, para a conservação da natureza, do meio ambiente. Teve participação de 113 países e 250 ONGs, né, organização mundial, não governamental de todo mundo, né, mundiais. Então, os países envolvidos que participaram, elas defendiam, nesses países, eles defendiam um programa para a conservação dos recursos naturais, porque esses países desenvolvidos, né, sei lá, Alemanha, França, eles eram os grandes poluidores, né, nessa época aí, desde a década de 70. Né, porque a gente vê, como a gente tinha visto anteriormente, a Revolução Industrial ela começou na Europa, né, então, a partir da Revolução Industrial, que houve muita exploração, iniciou-se a exploração dos recursos naturais, começou lá na Europa, então, foram os países desenvolvidos, então, nessa conferência, ela visava um programa de conservação dos recursos naturais. Já os países em desenvolvimento, eles argumentavam que devido à miséria e outros problemas, necessitavam desenvolver-se economicamente. Então, os países desenvolvidos não estavam nem aí para a conservação dos recursos naturais, certo? Até hoje também é um pouco isso, né? Mas também, não só os países em desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos como os Estados Unidos, né? Eles ainda, né, não têm essa visão aí de conservacionista. Bom, ainda na década de 70, essa conferência, em 1972, ela resultou em Declaração sobre o Ambiente Humano, Plano de Ação Mundial, onde orienta o uso racional dos recursos naturais e a melhoria do ambiente, e, principalmente, resultou nesse programa aqui, o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o PNUMA, certo? Aqui o símbolo do PNUMA, que é um programa da ONU, certo? Sim, essa conferência da ONU também. Após a conferência, as nações iniciaram a estruturar seus órgãos ambientais e estabelecer legislações. E nessa reunião também surgiu, né, o conceito ecodesenvolvimento. Esse conceito foi amadurecido posteriormente, certo? Então, eu ia falar alguma coisa aqui. Sim, as legislações. Aqui no Brasil, a legislação ambiental, ela vem bem antes da década de 70, vem na década de 60. Da década de 60, eu digo especificamente uma legislação, especificamente, que é o Código Florestal. Antes, que teve uma reforma, né, desse código, o Código Florestal foi reformado em 2012, que ela flexibilizou aí alguns artigos e flexibilizou bastante esse código, e aí liberou muitas partes, né, do código que não deveria ocorrer por conta da conservação, né, das nossas florestas.
mas ela foi realmente publicada em 1965. Então, no Brasil, ela já existia legislações antes da década de 70. E na década de 80, no Brasil, foi publicada uma lei bastante importante, que eu já tinha falado, de algumas definições, que é a Lei 6.938, se não me engano, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, certo? Ela foi publicada em 1981. Só para vocês terem uma ideia, isso aí não é para fixar nada não, na memória de vocês não, só para vocês terem uma noção, assim, sobre a nossa legislação ambiental. Pronto, aí nessa conferência surgiu esse termo, o que é ecodesenvolvimento, né? Então, eu trouxe aqui alguns princípios do ecodesenvolvimento, para a gente ter uma noção do que é ecodesenvolvimento. Então, o ecodesenvolvimento, ele visa a satisfação das necessidades básicas da poluição, a solidariedade com as gerações futuras, né? Esse termo aqui é bastante importante sobre o que é ecodesenvolvimento, e que ecodesenvolvimento, posteriormente, foi substituído pelo termo desenvolvimento sustentável, certo? Mas, inicialmente, ela surgiu como ecodesenvolvimento. Ela também visa a participação da população envolvida, né? Ela quer envolver a população para essas ações sustentáveis, conservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral, elaboração de sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas. Então, a gente vê aqui que o desenvolvimento sustentável, né, como a gente tinha falado anteriormente, como vocês também me falaram, não é só, né, a natureza. O homem está dentro, né, do meio ambiente, né, faz parte também desse sistema, né. Então, também tem que visar essa parte social. Então, ele visa o emprego, a segurança social, respeito a outras culturas e programas de educação também. Esses são os princípios do ecodesenvolvimento, certo? Na década de 80, houve essa publicação desse relatório bastante também conhecido, Brundtland, que é mais popularmente chamado de Nosso Futuro Comum, certo? E que esse relatório, ele apontou a desigualdade entre os países e para a pobreza como uma das principais razões dos problemas ambientais. Por que ele associou a pobreza aos problemas ambientais? O que é que vocês acham, gente? Eita, deixa eu ver aqui. Desenvolvimento que afeta, certo, a Diógenes falou, a solar é o que não causa nenhum impacto, veja só, o solar, ele tem lá aqueles painéis, né, fotovoltaicos. Eu acredito que sim, viu, Diógenes, porque, vê, a eólica, quando eu falo assim, quando tem impacto, é porque, assim, eu acho que vocês já chegaram a visualizar aquele monumento, né, tem a turbina, eu esqueci o nome dessa estrutura, que ela é enorme, então ela ocupa bastante espaço, e tem a hélice também muito grande. Então, no momento que ela funciona, né, essa hélice funciona, ela vai ocasionar danos também na dinâmica da avifauna, né, das aves que moram naquele local, certo? E aí ela pode atingir alguma ave, enfim, ele pode atingir na dinâmica da avifauna que mora lá, e outros seres também que habitam naquele local. Então, por exemplo, a solar, pronto, eu vou mostrar uma foto para vocês depois. Eu vou até mostrar também uma questão do Enem que fala sobre a energia, essas gerações de energia. Fabrício, eu vou responder tudo daqui a pouco. Aí, então, a solar, eu acredito que seja menos impactante, porque tem a energia eólica, a usina de energia eólica, a usina de energia solar, que tem os painéis, né, e aí esses painéis, ele ocupa bastante espaço. Então, para ocupar espaço, tem que ou você pega um local que já é realmente desprovido de qualquer vegetação, ou então se a pessoa pega, desmata, ou então vai, né, enfim, fazer algum manejo naquele solo, vai alterar a mudança, vai ter uma mudança do uso do solo, isso pode ocasionar um certo impactozinho, certo, Diógenes? Mas eu acredito que o solar, sim. Se Rafael quiser dar algumas considerações sobre o que ele acha aí da energia solar, qual a energia que é menos impactante negativamente? Não, eu concordo. Eu acho que a solar é uma energia excelente e tem
vantagem, né, justamente de não prejudicar as aves, né, os morcegos aí, né, que é uma coisa ruim, tá? Então a solar é excelente, não é que a eólica seja ruim, mas a solar consegue ser ainda melhor. E também tem que ser, a energia solar ela também tem que ser adaptável ao local, né? Então, essas energias têm que ser bastante planejadas para que elas sejam realmente utilizadas. Aí, deixa eu dar conta aqui das dúvidas aqui. A Fabrício falou, por conta das más condições das áreas pobres e pela falta de conhecimento, até mesmo a falta de respeito pelo povo que ali vive, porque algumas pessoas, mesmo sabendo que está errado, ainda faz. Fabrício, isso acontece bastante, né? Pelas más condições, por exemplo, quando a gente vê muita miséria, a gente não associa que exista esgotamento sanitário, né? Então lá vai haver provavelmente aí uma poluição hídrica, uma poluição do solo, né? E havendo decomposição da matéria orgânica ali que não está controlada, e vai ter algumas emissões também por conta da decomposição da matéria orgânica. E por falta de respeito, a gente também não pode. Essas pessoas que vivem muito na miséria talvez não tenham muito acesso à educação, mas também a gente não pode associar diretamente a isso, né? Então, em questão de educação, assim, pode ser por uma parte, sim, né? A gente pode associar, por exemplo, sei lá, um local que não tenha muito acesso à educação. E aí, realmente, pode haver esse desrespeito, não pode ter, como é que diz? Como é que fala? Como o desenvolvimento sustentável está associado a essa parte social, então não tem acesso a emprego, não tem acesso à segurança, enfim, tem outros fatores sociais também envolvidos, certo? Aí a gente pergunta, e a hidrelétrica? A hidrelétrica, ela causa um impacto muito grande também, que aí tem a hidrelétrica do Monte, como é que é? Rafael, me lembra aí o nome, do Monte, Vale Monte. Teve uma hidrelétrica aí que deu muito problema, que o órgão fiscalizador, né, o IBAMA, ele não liberou, enfim, ficou esse libera, não libera, o governo queria liberar, porque existe uma utilidade pública muito importante, porque vai gerar muita energia, enfim. E aí, Belo Monte, eu só lembrava do último, o Belo Monte. Ele deu muito problema, não sei como está até agora, assim, eu sei que estava no meio do caminho, que estava para construir, aí liberou e depois proibiram, enfim, teve muitos problemas aí. Por quê, minha gente? Porque a hidrelétrica, ela é uma retenção de algum rio, né? Retenção no sentido, tipo assim, ele faz uma barragem e aí ela retém esse rio e aí ela acaba inundando uma parte. Então, uma parte desse rio. Então, muitos ribeirinhos que moravam lá na beira do rio, elas têm que ser desalocadas, né? Então, mexe essa parte social, né? Tanto cultural, porque aqueles ribeirinhos eles vão ser deslocados, eles vão para outro local, então perdeu totalmente a cultura, né? Sobre a sua história que tinha lá nesse local. E também vai ter um impacto muito grande, né, na parte ecológica, porque, enfim, vai mexer com a ictiofauna, né, que são os peixes que estão vivendo lá, todos os seres que estão habitando nos rios, naquele local também que vai ser inundado, então a parte arqueológica também, se existe algum material arqueológico lá que o pessoal ainda não descobriu, enfim, tem inúmeras coisas que impactam muito na hidrelétrica, que para fazer um estudo de impacto ambiental, olha, eu sei não quanto tempo demora para fazer, viu, mas porque é um estudo muito grandioso para você saber realmente quais são os impactos que uma hidrelétrica ela gera, assim, eu sei que é muito grande, certo? E aí a poluição, eu acho que o impacto ambiental vem antes, né, de ser construída, e depois também, eu acho que no sentido, depois eu não sei se ela gera algum impacto, assim, eu acho que questão mesmo depois, né, assim, o que é que esses ribeirinhos, como é que ficou? Eles ficaram relocados de forma adequada, né, se eles estão satisfeitos, se tiveram emprego, se eles estão bem seguros, o bem-estar deles em relação também à biota, né, do local. E depois que houve essa construção da hidrelétrica, o que aconteceu depois, né? Será que impactou bastante? Será que extinguiu alguma população? Com certeza diminuiu a biodiversidade, enfim.
existem alguns impactos também pós-construção e instalação da hidrelétrica. O Matheus pergunta aqui, pois os países com menor desenvolvimento precisam extrair mais recursos para conseguir mais lucros, e quando chegar a ser um país com maior desenvolvimento, tendo uma qualidade de vida populacional melhor, eles podem conseguir maneiras de se desenvolver de maneira mais sustentável, sem contar a esses tipos de máquinas possuem um valor maior. Concordo, Matheus. Porque, assim, a tendência, pelo menos a história diz um pouco isso, né? De alguns países, na verdade, eu vejo muito o Japão, ele hoje é uma grande potência, né, mundialmente, né, falando economicamente, de tecnologia também, né, então ela cresceu bastante, ela cresceu por conta das suas investimentos em suas tecnologias, desenvolvimento econômico, na parte industrial também, e aí hoje ela visa muito cuidar, né, preservar, conservar o meio ambiente, porque viu que realmente é importante, né, assim como outros países também, eu vi que a Alemanha contribuiu bastante na redução das emissões de gás de efeito estufa, mas aí, antes dela ter essa consciência, ela progrediu bastante, né, economicamente, em suas indústrias também, tecnologicamente, mas aí hoje ela visa bastante um desenvolvimento, né, que seja um desenvolvimento sustentável. Então, ela tem essa visão a longo prazo, né, de conservar, de conservacionista. Já os Estados Unidos, a gente não pode falar muito bem, mas isso também depende muito da gestão atual, né, a gente vê que Trump, ele não tem essa visão, não, né, eu sei que parece que ele sai de algum acordo aí, eu não sei se foi o acordo do protocolo de Kyoto, ou foi de Paris, mas ele quis sair de algum acordo aí que realmente preserve e conserve o nosso meio, certo? Não sei se eu respondi, Matheus. A Gabriela pergunta aqui, acho que ela afirmou, acho que eles também não têm recursos nem dinheiro suficiente para fazer o tratamento adequado dos resíduos. É verdade, muitas vezes não pode ter recurso, né, financeiro, e talvez falta também conhecimento técnico, mas aí eu sei que alguns países desenvolvidos, eles dão subsídios, eles dão financiamento, né, fundos, seja técnicos ou fundos ou assistência, né, assistência técnica ou assistência financeira mesmo, para que acaba ocorrendo um desenvolvimento, mas isso é pontual, sabe? Não é uma coisa que, tipo assim, vou ajudar o governo. Existem projetos, né, de alguns países que eles tentam amenizar essa situação, que não seja sustentável, né, que não seja também, que ocasione o bem-estar da população. Bom, o Matheus falou aqui, a energia solar, por exemplo, é uma das menos aproveitadas por conta do que as máquinas que utilizam essa energia serem umas das mais caras do mercado. Eu sei que esses painéis fotovoltaicos, realmente, elas são bastante caros, mas aquelas turbinas também das usinas eólicas, né, que parecem um catavento, elas são também bastante caras, disse Matheus. Bastante. E agora, a gente também tem que ver o seguinte, a gente tem que ver essas placas, essas placas que a gente vê, né, se chamam placas fotovoltaicas, né, a gente também tem que ver o seguinte, cada placa fotovoltaica, ela gera quanto de quilowatts, ou, sei lá, gigawatts, né, e aquela turbina, ela gera quanto também de quilowatts? A gente também tem que ver isso. Porque, sei lá, eu vou comprar, sei lá, eu compro, sei lá, 4 daquelas turbinas eólicas, e eu compro equivalente ao valor de tantas placas fotovoltaicas. Então, a gente tem que ter essa noção também de custo e benefício também, né? Se essas placas fotovoltaicas, eu acho que aquelas turbinas são mais caras do que essas placas. A gente também tem que ver quanto vai gerar e quanto vai custar, né? Esse custo-benefício aí. Jorge fala sem nenhuma dúvida mais. Pronto. Acho que é isso, né, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui.
Já que a gente está falando sobre energia limpa, antes de dar continuidade, eu quero resolver uma questão com vocês. Fala exatamente sobre isso. Então, deixa eu parar essa apresentação aqui e começar uma apresentação das questões. Pronto, tá aqui. Esse foi o Enem, uma questão do Enem 2013. Aí tem esse enunciado. Química verde pode ser definida como a criação, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para produzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais negativos, certo? À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar, causada especialmente pelas. Aí tem aqui a alternativa A, hidrelétricas, alternativa B, termoelétricas, a alternativa C, usinas geotérmicas, alternativa D, fontes de energia solar, alternativa E, fontes de energia eólica. O que é que vocês acham, gente? Então, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas. Então, o que é que aí contribui aí na poluição, né, do ar? O que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão respondendo. Letra B, Diógenes falou. C, B, termoelétricas. Certo. Letra B. Bom, está entre a letra B e a C, né? Então, vamos lá. Certo, gente. Então, eu vou responder aqui rapidinho, porque ainda tem coisa. E aí, acho que não vai dar tempo para hoje terminar, não. Mas vamos lá. Aí ele fala que métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar, causada especialmente pelas. Aí tem letra A, hidrelétricas. As hidrelétricas, ela não contribui, na verdade, na poluição do ar. Bom, mas já ouvi falar também, algumas matérias falando, não sei se foi algum artigo científico, mas eu ouvi alguma matéria falando que porque assim, como a hidrelétrica, ela vai inundar uma parte de uma área e talvez lá tenha muita matéria orgânica. E a água, a matéria orgânica, ela vai causar a decomposição, né? Dessa matéria orgânica. Então, vai haver algumas emissões ali, sabe? De, sei lá, de metano, de óxido de carbono. Vai ter alguma emissão, mas não sei se chega a ser uma poluição mesmo, sabe? Agora, as termoelétricas, sim. As termoelétricas são o quê, gente? São usinas onde elas queimam combustíveis fósseis, ou então carvão, certo? Então, elas emitem bastante emissões de poluentes. Então, aqui, ó. Pronto, eu fiz até um esquema para vocês. Eu trouxe algumas figuras. Aí, aqui, ó. Tá vendo isso aqui, essas emissões todas? Isso aqui é uma termoelétrica. Eu acho que essa termoelétrica é da Alemanha. Não lembro de onde eu peguei. Eu acho que é da Alemanha. Isso aqui é uma usina termoelétrica, você tá vendo, gente? Tá vendo aí as emissões de grande poluição atmosférica? Aqui a usina eólica. Tá vendo aqui essas turbinas? Tem bastante aqui, ó, turbinas. Aqui é geotérmica. Alguém sabe o que é usina geotérmica? Ou já ouviram falar? O pessoal aqui respondeu tudo bem, bem. Desculpa ficar ausente por um instante, minha irmã. Tudo bem, por mim tudo bem, Carol. Aí teve gente que respondeu letra A. Bom, gente, usina termoelétrica, ou usina geotérmica, ela vai pegar a energia que está no interior da Terra para gerar, ela vai pegar o calor da Terra, do interior da Terra, e gerar energia, certo? Isso aqui é um exemplo de usina geotérmica. Aqui é uma hidrelétrica, tá vendo que ela teve aqui uma grande, barrou bastante a parte do rio, né? Então, essa parte aqui do rio, ele tá
está despejando a água aqui, está despejando, né, ele está correndo, né, a água, e aí aqui tem algumas turbinas, e essa energia, ela vai gerar energia elétrica, certo? E aqui, ó, gente, esse aqui eu lembro muito bem, isso aqui é a usina solar em Piauí, que ela é essa usina, no ano passado, eu acho que ainda é a maior usina solar da América Latina, que fica lá em Piauí. Eu não sei em que cidade. Mas vê só a dimensão dessa usina solar, ela ocupa muito espaço, né? Eu sei que alguns locais, alguns países utilizam essas placas fotovoltaicas, em vez de ocupar espaço no solo, né, na terra, eles dispõem em algum corpo hídrico, deixa lá. É claro que vai ter alguma base, né, sei lá, algum tipo de embarcação e deixa lá as placas solares, porque geralmente, e também existe um impacto, né, gente? A gente tem que saber, a gente também tem que entender que na água, ela precisa de luz solar, né, de raios solares, para que ocorra a fotossíntese dentro do corpo hídrico, certo? Mas alguns países, elas dispõem também de algumas placas solares. Eu sei que uma vez, quando eu fui para Sobradinho, eles estavam colocando algumas placas solares ali também, acho para fazer alguns testes, mas eu acho que lá não vai, eu não sei se vocês estão com plano de fazer alguma usina solar, não sei, eu sei que eu vi alguma placa solar por ali, lá no corpo hídrico de lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Olha que tanto painel, pois é muito, né? Eu não sei quantos não, mas é uma área enorme de placa solar, né? Por isso que ela é a maior da América Latina, certo? Vamos lá voltar para as aulas. Pronto, entendido, né, gente? Deixa eu ver aqui. Aí, a termoelétrica, então, a gente viu que tem muitas emissões de poluentes, as usinas geotérmicas, ela utiliza o calor, né, do interior da Terra, as fontes de energia solar, ela não emite nenhum poluente, nem energia eólica, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar agora de janela. Então, pronto. A gente parou aqui na década de 80. Na década de 80, teve esse relatório que eu falei, que é muito popularmente conhecido como Nosso Futuro Comum, onde ela aponta a desigualdade entre os países, que a gente tinha falado, né, e para a pobreza, que é um dos principais razões dos problemas ambientais. Né, como a gente tinha comentado também, que por falta de condições, né, alguém falou, que eu não estou lembrada quem falou, por falta de condições, isso acaba gerando uma certa poluição, né, por falta também, talvez, de conscientização, alguém também tinha falado de conscientização, falta também bastante educação ambiental, apesar de existir educação ambiental, por exemplo, aqui no Brasil. As pessoas sabem que não tem que jogar lixo no chão de qualquer forma, ou então em né, em alguma encosta, enfim, isso vai gerar muitos problemas. As pessoas sabem, mas isso ainda continuam fazendo. Por que será, né? Será porque que falta educação ambiental, né, nessas comunidades? E também, além se não for isso, o que é que está faltando? Será que só mexer no bolso dos brasileiros, isso acaba fazendo com que eles realmente parem de poluir, né, de jogar lixo em qualquer lugar, né? Então, isso é uma coisa a se pensar, né, e que o governo realmente tenha refletido bastante isso. O que é que eles podem fazer para que a população colabore também, né? Essa conscientização. Então, surge formalmente, em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável, porque antes era tratado como ecodesenvolvimento. E também existem dois caras muito importantes que eles contribuíram para essa definição e para o surgimento desse desenvolvimento sustentável, que foi Ignacy Sachs e Maurice Strong, que foi nessas conferências aí que eles estavam se articulando para que essa expressão surgisse. Então, a literatura científica, ela define desenvolvimento sustentável como desenvolvimento que satisfaz necessidades presentes, né, das populações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, o que é que eles vão usufruir? O que é que a gente vai deixar, né,
para eles? Será que a gente vai deixar uma natureza para que eles realmente explorem também sustentavelmente, para que eles deixem também as suas gerações usufruir, né? Então, a gente, essa ideia, é o desenvolvimento para que a gente desenvolva e sustentavelmente, para que desenvolva e tenha nosso bem-estar, e que as nossas gerações futuras também, ela usufrua também, né, desses recursos, enfim, dessa tecnologia, que a tecnologia seja uma tecnologia limpa, né, que não ocasione impactos grandes, para que ocasione prejuízos ao meio ambiente e também à nossa sociedade. Então, aqui tem um diagrama não, 3 diagramas, né, que existem interseções. A interseção principal, né, aqui das 3, é o desenvolvimento sustentável. Então, esse diagrama azul é o desenvolvimento social. Esse verde é a preservação e conservação ambiental. E esse rosa é o desenvolvimento econômico, né? Que social e econômico está bem atrelado, né? Então, a interseção de desenvolvimento social e econômico é a inclusão social, né? Tem que existir aí emprego, tem que existir também oportunidades de acesso ao estudo, enfim. O desenvolvimento econômico com a preservação e conservação ambiental é a ecoeficiência. Então, é uma tecnologia para que seja uma tecnologia limpa, certo? Que não impacte tanto o meio ambiente, que seja eficiente. Entre o desenvolvimento social e o ambiental, tem que ter a justiça socioambiental. E entre esses 3, desenvolvimento sustentável, certo? Aí vamos falar um pouco sobre alguns acordos. Como eu tinha falado rapidamente, sobre o Protocolo de Montreal, que aí envolveu, em 1987, 24 países da Comunidade Europeia, eles assinaram esse Protocolo de Montreal, tratado que estabelece as restrições à produção de uso dos clorofluorcarbono e álons, certo? Os halogenados. Porque esse CFC, o clorofluorcarbono e o álons, elas degradam a camada de ozônio, como a gente tinha visto aí lá no esquema anterior. Então, depois de 1987, houve algumas emendas nesses protocolos, né? Como ocorrem essas emendas constitucionais, né, na Constituição, na nossa Constituição, também existiu emendas, né, alguns anexos nesse protocolo de Montreal. Então, além de início, foi proibido, né, o clorofluorcarbono e os álons. Aí teve também outros compostos também que perceberam que, né, que também com o passar do tempo, com o desenvolvimento de várias tecnologias, desenvolvimento de outros compostos também químicos, e que perceberam também que estava atingindo nossa camada de ozônio. Então, acrescentou aí o metilclorofórmio, o tetracloreto de carbono, o hidrofluorcarbono, que foi o substituto do clorofluorcarbono, o hidrobromo fluorcarbonos e brometo de metila também. Certo? Então, já acrescentaram esses compostos químicos que também estavam ocasionando prejuízo. Em 1988, eita, a gente já está na hora, mas aí eu vou concluir esse slide e a gente termina. Na década de 80, então, 1988, houve a criação, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, né, mais conhecido como IPCC pelas siglas, foi criado pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial, com o objetivo de estabelecer uma comunicação entre pesquisa e os governantes. Então, o que é que esse pessoal, né, da ONU e da Organização Meteorológica Mundial estava pesquisando, seus resultados eles estavam enviando para os governantes para que realmente tomem uma medida para que não haja, para que amenize as mudanças climáticas, né, o aquecimento global. Então, esse painel, ele consiste em 3 grupos. O grupo 1, tema do clima, grupo 2, isso aqui é só, minha gente, só para a gente entender um pouco sobre o IPCC, mas não é para realmente fixar, é só para a gente entender um pouco. Então, grupo 2, impactos das mudanças do clima e possíveis soluções. O grupo 3, estuda as dimensões econômica e social dos efeitos da mudança do clima. Certo? Então, ele estuda tanto os impactos ambientais e também os impactos socioambientais também. Certo? Já são meio-dia, Rafa, acho que a gente encerra por aqui, né? Ok, Adriana. Maravilhosa aí sua palestra. Pois é, gente. Obrigada. Próxima semana tem mais.
certo? Vai ser na quarta-feira, sempre será esse horário, tá, gente? De 10h30 até meio-dia. Então, conto aí com vocês para próxima semana estarmos juntos. E peço aí, mesmo quem já colocou, coloquem aí no chat, por favor, gente, o nome de vocês e a turma, tá certo? E aí, quem colocar está liberado. Tem uma ótima tarde. Tá. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Adriana. Um abraço. Até logo.